Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo, bem-vindos a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, onde, com o favor de Deus, estudaremos em uma nova e bela revista, com novas lições para o nosso aprendizado dominical e vivermos estas verdades a semana toda, a vida toda, até que Cristo venha. Se você é novo por aqui, meu nome é Jarber, sou pastor assembleiano há mais de 10 anos, sirvo na Assembleia de Deus em Bacabal, no estado do Maranhão, onde também sou professor da Escola Bíblica Dominical. O Senhor tem me permitido chegar até você através das mídias sociais, mais especificamente através do YouTube e do Spotify, como também do TikTok, onde essa pré-aula será disponibilizada. Mas você pode nos acompanhar nas redes sociais, é só procurar Pastor Jarber Souza. Pastor Jarber Souza. O Instagram é a rede social que eu mais utilizo. Facebook, visito lá vez ou outra. Então, Instagram e YouTube são as duas redes sociais que eu mais utilizo. E aí você vai estar informado a respeito do meu ministério, da minha vida na igreja e daquilo que nós desenvolvemos para o trabalho do Senhor, formação de professores, líderes de mocidade, obreiros em geral, trabalhos de seminários com educação cristã, reforma protestante e tantas outras temáticas que nós trabalhamos. Aqui no YouTube estou disponibilizando nesse quarto trimestre as pré-aulas das revistas de juvenis e de adolescentes. No trimestre anterior, trabalhei juvenis. Fiz uma enquete no Instagram e então chegamos à conclusão que precisamos gravar sobre a classe de juvenis e a classe de adolescentes. Mesmo que você não seja professor de juvenis ou adolescentes, nos apresente a sua igreja. E outra, essas ministrações, elas, embora sejam destinadas a uma faixa etária determinada, ela é muito útil a você que quer aprender sobre o assunto. Por exemplo, nós vamos estudar nessa lição de juvenis sobre o amor, andando em amor. Serão 13 lições. Deus é amor, os diferentes tipos de amor, amar a Deus acima de todas as coisas. O amor não é invejoso, o amor não é egoísta, o amor não se ensoberbece, o amor próprio como a ti mesmo, o amar o próximo, o amor não arde em ciúmes, o amor não se alegra com a justiça, o amor não guarda ressentimento, o perfeito amor afasta todo medo, o amor gera frutos. Praticamente, todas as lições serão fundamentadas em 1 Coríntios 13. Não todas, mas boa parte delas. E eu convido você para caminhar comigo nessa jornada de aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um comentário, nem que seja um emoji. O YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai te apresentar sempre que lançarmos algo bom por aqui. Querido professor, querido aluno, nós vamos estudar, como já mencionamos, na nova lição, na nova revista da classe de juvenis, nós temos como assunto da primeira lição Deus é amor. Deus é amor, cujo texto áureo, cujo texto principal é esse aí de 1 de João, capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma dura verdade, mas é a realidade. Nós vamos entender essa ideia de que Deus é amor. E se Deus é amor, nós precisamos entender que tipo de amor. O amor é um sentimento, o amor é uma atitude, o amor é uma característica, o amor é o que, na verdade? Então, nessa primeira aula, nós vamos discorrer, de certa forma, sobre o conceito de amor nas várias ciências, como, por exemplo, teologia, filosofia, psicologia e assim por diante. E depois de entendermos o que é amor em essência, não teremos dificuldade em associar a Deus. Deus é amor, mas nem tudo que é amor vem de Deus. Existe amor no sentido negativo. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A Bíblia fala, por exemplo, daquele que ama e pratica a mentira. Então, o amor é o quê? O amor é sempre aplicado a coisas positivas ou a negativas também? E existem aqueles que reduzem o amor a questões positivas e existem outros que têm a mente mais ampla, até pelo conhecimento da verdade da Escritura, que entendem que há tipos de amor que são negativos, que se aplicam a coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, amar ao mundo, amar ao mundo, e outras
atitudes ou designações para essa palavra amor. De qualquer forma, você, professor, você, aluno, tem que entender que amor não se restringe a sentimento, não se restringe a emoções. O amor é um conceito que vai muito além daquilo que nós pensamos ser. Tanto é que o textuário vai dar essa verdade dura: aquele que não ama o quê? Não ama, não exerce o amor para com a criação, para com as coisas criadas, esse não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí nós temos, como prosseguimento da nossa lição, esse texto bíblico, professor, que você precisa ler em casa. Se puder, leia com os seus alunos, não é perca de tempo, tá bom? Tente aproveitar, otimizar o seu tempo, que é João 3, versículo 16, e depois nós temos 1 de João, capítulo 4, versículo 8 ao 21. Ou seja, João é conhecido como o evangelista do amor. Ele registrou aquilo que nós consideramos o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é o amor de Deus ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse versículo você sabe de cor. E no capítulo 4 da primeira carta de João, ele volta a enfatizar a questão do amor na prática, do amor à atitude, isso como reflexo da presença de Deus na nossa vida. Em outras palavras, a pessoa que odeia, a pessoa que é amarga, a pessoa que é invejosa, a pessoa que é arrogante, essa pessoa pode ter tudo na vida, menos experiência com Deus. Existem momentos pontuais em que nós que somos crentes, vivemos a santificação, somos tomados por um sentimento de ira, por um sentimento de raiva, se duvidar até por um pequeno sentimento de inveja, mas esses sentimentos não devem nos dominar como domina o ímpio. Então é possível que nós que amamos a Deus, em dados momentos sejamos tomados pela ira, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Afinal de contas, nós somos seres humanos, nós somos gente fadados ao pecado, ao fracasso, infelizmente. Querido professor, na sua revista, não nas dos alunos, tem aí esse quadrinho azul que vai falar dessa conexão com Deus. É um meio para você apresentar a lição ao aluno, que começa dizendo que Deus é amor, não é um clichê, não é também uma mera placa de igreja, né? Perdão, nós temos no Brasil uma grande denominação pentecostal intitulada Deus é amor. Mas Deus é amor é uma expressão bíblica. Deus não existe sem amor e o amor não existe sem Deus. Deus é a fonte do amor, claro, aplicada a coisas boas, a coisas santas, a coisas puras. Então você precisa, quem sabe, perguntar aos seus alunos o que eles entendem sobre amor. Pergunte, ouça, afinal, o método que nós utilizamos nas nossas aulas geralmente são método expositivo, de preferência aquele em que o professor não seja o único a falar. Gaste tempo com seus alunos. Separe uns 4, separe uns 5, até mesmo aquele que é tímido, sem constrangê-lo, questione sobre o que eles entendem sobre amor, o que é amor. Se for o caso, pergunte também o que não é amor. E aí você vai ter a resposta dos seus alunos e por meio dessas respostas você vai conhecê-los e então estará apto para trabalhar com mais excelência nas próximas lições. Lembrando que a temática de toda a lição é andando em amor. Não haverá uma lição desse trimestre que não seja trabalhado o amor. E aí você vai procurar alcançar esses objetivos. Eles precisam entender, definir o que é amor, talvez nas várias ramificações da ciência, definir o que é amor, ou pelo menos sair da sala entendendo que não é amor, entender que o amor é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus, uma característica inerente de Deus, e perceber como o amor de Deus se manifesta na Trindade. Portanto, essa revista ela é profundamente teológica, ao ponto de, se você, professor, não crê na doutrina da Trindade, como tem muitos ditos cristãos, eu digo ditos cristãos, porque a doutrina da Trindade é uma verdade central da fé cristã, e se alguém nega essa doutrina, não são cristãos, são hereges, e nós podemos dizer isso com todas as palavras do grupo do Ministério Voz da Verdade, que a semelhança das testemunhas de Jeová negam a existência
da Trindade. Embora eles cantem para Deus Pai, para Jesus e para o Espírito Santo, eles negam, na teoria e na prática, a doutrina da Trindade. Portanto, o Ministério Voz da Verdade não deve ser considerado como grupo de cristãos. Ah, mas as músicas são bonitas. Ainda assim, não são considerados cristãos, porque negam não um assunto trivial, mas uma verdade central da fé cristã. Então, tentemos alcançar esses objetivos. Definir amor, entender que ele é um atributo, uma característica de Deus e perceber esse amor envolto aí na manifestação da Trindade na história da redenção. Nós chegamos ao primeiro ponto da lição de Juvenis. Afinal, o que é amor? Como falei, é interessante você conversar com seus alunos, perguntar a eles, ouvir as suas respostas, principalmente alunos, alunas que estão aí saindo da adolescência, talvez alguns já até enamorados de forma precoce, já encantados por alguém, ou talvez alguém que esteja mais afinado aos estudos, ao trabalho, mas é comum nas nossas igrejas pessoas aí de seus 14, infelizmente, 15, 16, 17 anos, já ter alguém em mente, se não namorando, mas já parando para pensar, levando em consideração que o seu próprio corpo exige afeto, atenção, carícias, e nós estamos tratando com jovens cristãos que têm suas necessidades. É claro que você vai encontrar entre eles aquele que não quer nem papo com namoro, que não quer nem papo com alguém, pelo menos não, mas são eles que estão saindo dessa fase da adolescência para a juventude e a necessidade de namorar, de entender o que é amor, de viver amor, de se apaixonar, de idealizar, isso é inerente a essa faixa etária. E nós chegamos ao primeiro ponto, o que é amor? E aqui na lição nós temos 4 conceitos da etimologia da palavra, na psicologia, na filosofia e na teologia. Não que esses pontos sejam discordantes, mas porque cada área considera o amor de uma forma diferente da outra. Por exemplo, para alguém que está namorando, para alguém que é bem casado, ele vai entender o amor como sentimento, como sacrifício, como atitude, né? Às vezes até como tolerar, como suportar, no sentido de ser suporte. Alguém que pensa filosoficamente, vai entender o amor como um conceito, não necessariamente como uma atitude, e assim por diante. Então, esses conceitos não é que eles sejam contraditórios, mas é porque cada um é definido a partir da sua própria perspectiva. Por exemplo, pela etimologia, pela raiz da palavra, pelo conceito básico de amor. Amor vem do latim amorem, que é utilizada para descrever um sentimento de gostar. Eu amo ler, eu amo caminhar, eu amo brincar com os meus filhos, eu amo estar com a minha esposa, eu amo estar na minha congregação, eu amo pegar um sol de manhã, eu amo pegar um livro novo e sentir o cheiro dele de uma forma muito ampla. Então você percebe que etimologicamente a raiz da palavra já traz essa ideia de um sentimento de gostar, sentir desejo e afeição por algo ou alguém. Então, etimologicamente, originalmente, a palavra amor está associada ao sentimento, mas não é só sentimento. Se eu gosto muito de um livro, eu vou me esforçar para tê-lo. Se eu gosto muito de um autor, e aí eu estou falando da minha perspectiva como estudante, eu vou me esforçar para estudá-lo, para ouvi-lo, para aprimorar o meu conhecimento. Se eu gosto da minha esposa, se eu gosto dos meus filhos, eu vou me esforçar para protegê-los. Ou seja, é um sentimento que desemboca. É um sentimento que resulta em atitude. Não é algo platônico, inimaginável, impraticável. Não, é um sentimento que resulta em entender todo o conceito de amor nas outras perspectivas, né? Então, prossigamos. Etimologicamente, gostar de algo ou gostar de alguém. Na psicologia, é um sentimento construído a partir de 3 fatores. O primeiro é uma emoção, o gostar ou paixão, né? Geralmente, entre nós cristãos, dizemos, olha, a paixão, ela é doentia. Não, nem sempre eu posso estar apaixonado por minha esposa e ter essa paixão como sinônimo de amor, né?
Então, a paixão, ela não é sempre má. Ela é uma emoção. A questão é que ela vem e vai. Então, emoção, uma atitude associada à intimidade e um comportamento de proximidade, que é um compromisso, algo amistoso. E que, dependendo da intensidade desses fatores, é que surgem os tipos de amor. É possível você ser apaixonado pela própria vida, cuidar de si mesmo. Eu costumo dizer às pessoas que estão nas nossas igrejas, principalmente as que estão passando aí dos 25, chegando aos 30, passando, e sofrem aquela pressão social da igreja, quando é que vai casar? Arruma uma namorada. E eu costumo dizer que Deus não fez o ser humano com o fim último para casar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom mesmo, mas estar só não é algo pecaminoso. Se estar só no sentido de relacionamento é pecaminoso, então teríamos que admitir que Jesus pecou, porque Jesus não namorou, Jesus não teve intimidade com mulher nenhuma e muito menos casou. Então, o estar só não é bom. O próprio Jesus externou isso no sentido de companhia, quando ele estava orando no Getsêmani. Mas casar não é necessariamente o mandamento que deve ser obedecido, que se você não casar, você está pecando contra Deus. Não, existem os eunucos, existem aqueles que vivem uma vida só, porque entendem que cuidar de si, ele pode cuidar melhor dos outros. Então nós precisamos parar de dar essa pressão. Tem que arrumar um namorado, uma namorada, tem que casar, tem que ter alguém. Não, você pode ser muito bem apaixonado pela sua vida, de uma forma não egoísta. Como assim? Você gostar tanto de si que dane-se para os outros. Não, é possível não ter namorado, não ter namorada, não querer casar e ainda assim manter um relacionamento comunitário. Manter relacionamento com as amizades, porque casados ou não, há momentos que a solidão vem, há momentos que nós queremos estar a sós conosco mesmos, pensando, refletindo, enfim, mas não entendo o casamento como um mandamento, uma ordem que deve ser seguida, e se não for seguida, você está pecando. O casamento é bom, mas não é uma obrigatoriedade. Entenda isso. Agora, é claro que você terá que pedir graça de Deus para ter esse discernimento se casa ou não casa. Só não faça isso por pressão da sociedade, principalmente dos crentes com quem você congrega. Então, psicologicamente, é uma emoção que resulta numa atitude e também num compromisso. Filosoficamente, é um conceito, é uma ideia, pelo viés da filosofia, na pós-modernidade, afasta tudo que é considerado desconfortável, torna-se sentimentalizado e relativizado, atribuindo a práticas hedonistas. O que é o hedonismo? É um estilo de vida limitado a buscar o prazer. É aquilo que me é sentimentalmente útil e agradável, então será amável. Ou seja, aquilo que não é amável eu não vou amar, aquilo que não... É algo conveniente. Se me beneficia, eu quero. Se me sacrifica, eu não quero. Se é bom, eu quero. E quem é casado sabe que é aqueles momentos de conflitos em que o silêncio é o melhor remédio. Então, o hedonista, ele é, de certa forma, egoísta. Ele é, de certa forma, individualista. E, filosoficamente, esse conceito de amor não é saudável. Por quê? Porque ele é egoísta. Ele zela pelo individualismo. Se for bem para mim, eu quero. Se não for, ou seja, ele perde o caráter cristão de se sacrificar, de se doar, de se ofertar, sem que tenha algo em troca. Então, o conceito filosófico não é bem aplicado à fé cristã. Não estou dizendo que não é verdadeiro esse conceito. Só estou dizendo que tal conceito não é condizente com o viver cristão, que tem a ver com sacrifício, carregar a cruz, carregar o fardo. Teologicamente, o amor possui uma definição mais profunda, não sendo considerado um sentimento. Não que não seja um sentimento, mas é uma decisão, é uma atitude que envolve coração, mente e vontade. Amar a Cristo vai me levar a estar pronto a sofrer todas as coisas. O hedonismo não me ensina isso. Então, mesmo que não seja bom fisicamente, sociologicamente, eu vou seguir a Cristo. Segurar na mão de Deus e vai. Se eu amo a minha família, custe o que custar, eu corto o relacionamento, seja com quem for. Se possível, que Deus o livre e não seja necessário, com pai e mãe. Que não é o significado de deixar pai e mãe, tá? Mas quando pai e mãe interferem, é necessário romper. Não é
ser inimigo, mas romper, estabelecer limites. Até aqui, você mãe, você pai, tem permissão para vir. Passou daqui, é entre eu e a minha esposa. Ou seja, o amor, o sentimento vai me levar a tomar uma decisão que vai zelar ou pelo menos compensar esse meu sacrifício, né? Não entender esse sacrifício semelhante ao sacrifício de Cristo, mas amar, proteger envolve sacrifício, envolve abrir mão de alguns privilégios, de algumas coisas. Por exemplo, quando eu tive os meus filhos, eu tive que abrir mão de muita coisa que era parte essencial da minha vida. Lá no início eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo que os meus filhos são melhor do que qualquer coisa na vida. Então, coisas que eu jamais imaginei que iria abrir mão, coisas boas, coisas úteis, inclusive relacionado ao ministério. Mas o nascimento dos meus filhos me fizeram sacrificar essas coisas, perder muita coisa para poder estar com eles. E acreditem, como eu temo o dia em que eles vão crescer e sair de perto de mim, mas até que esse dia chega, o meu amor me levou a tomar decisão de abrir mão de algumas coisas e dedicar mais tempo a eles, porque esse é o meu papel como pai. Detalhe, à medida em que eu sou um bom pai, eu estou sendo automaticamente um bom marido, um bom dono de casa. E aqui eu estou dando exemplos da vida familiar, né? Porque é algo que eu estou mais envolvido. Então, teologicamente, esse amor me leva a uma decisão de coração, de mente, de vontade, não motivada apenas pela emoção, não, porque somente a emoção há um desequilíbrio emocional. Não somente pela razão, porque razão sem emoção há uma sequidão, há uma dureza. Então deve haver esse equilíbrio. Então o conceito teológico é o mais adequado à prática da vida cristã. Eu amo e decido fazer algo em relação àquilo que eu amo. Por exemplo, Deus amou ao mundo e não permitiu o mundo sofrer em pecado por toda a eternidade. Ele resolveu o problema, criou uma solução para tirar o mundo do estado que ele se encontrava, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus foi levado a tomar uma decisão para prover solução à solução do pecado que afetava a raça humana. Então são esses conceitos, né? Etimologicamente, amor é gostar. Gostar de alguém ou gostar de algo. Psicologicamente está relacionado apenas à emoção, que leva a uma atitude, né? Mas essa emoção ela precisa de algo mais consistente para manter equilíbrio, como a questão da razão. E filosoficamente é um conceito um tanto hedonista, utilitarista, que me leva a pensar mais em mim, amar a mim mesmo, ao ponto de eu não me preocupar com o próximo. Então não é tão cristão. Embora esse conceito filosófico seja útil, mas ele não é aplicado sempre à vida cristã. E, teologicamente, é um sentimento que leva a uma decisão de esforço, de atitude, de escolha em relação àquilo que nós amamos, em relação àquilo que nós tornamos objeto do nosso amor. Tendo compreendido os conceitos do amor na filosofia, na psicologia, na teologia, conforme a sua etimologia, nós chegamos ao segundo ponto, o amor como característica de Deus, atributo. Isso é estudado em teologia sistemática, doutrina organizada. Os atributos são suas qualidades permanentes, inseparáveis da essência divina. Por exemplo, Deus é amor. O amor é uma característica de Deus. Deus é bom, a bondade é uma característica de Deus. Deus é fiel, a fidelidade é uma característica de Deus. Deus é onipotente, o poder é uma característica de Deus. Deus é onisciente, a sabedoria é uma característica de Deus. Ou seja, Deus se revela através das suas ações, dos seus atributos. Então, esses atributos definem o caráter de Deus. E esses atributos, eles podem ser comunicáveis e incomunicáveis. Grave isso aqui olhando para minha cara. O que são características comunicáveis de Deus? São aqueles que, em certa medida, ele comunica com o ser humano. Deus é amor, eu também posso amar. Deus é justo, eu também posso... É claro que não na medida dele. Deus é justo, eu também posso ser justo. Deus é reto, eu também posso andar em retidão. Deus é santo, eu também posso ser santo. Então, são atributos divinos que ele compartilha, lembre-se dessa expressão, em certa medida com o ser humano. Por outro lado, o que são atributos incomunicáveis são aqueles que
sob medida alguma, Deus compartilha com o ser humano. Deus é onipotente, eu não posso ser onipotente. Deus é onisciente, embora eu tenha muito conhecimento, você saiba de muita coisa, nós jamais teremos todo o conhecimento. Deus é onipresente, não temos condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, são características peculiares de Deus que pertencem somente a Ele. Por exemplo, a imutabilidade. Deus é imutável. Eu não tenho como ser. Eu oscilo de humor da noite para o dia, dependendo se o salário caiu ou não, dependendo do clima, enfim. Então, precisamos entender o que é atributos que Deus comunica ao ser humano e atributos que Ele não comunica ao ser humano. O amor é um atributo comunicável. Deus derramou o seu amor sobre nós. O amor de Deus é derramado sobre nós. Deus nos amou sobremaneira. Deus manifestou o seu amor para conosco. Então, o amor é um atributo, é uma característica essencial de Deus. E a parte boa é que ele compartilha com os seres humanos. Sobre as expressões do amor de Deus, como é que esse amor de Deus é manifestado na vida do seu povo? Aqui o segundo tópico do primeiro ponto vai falar, por exemplo, que ele elegeu um povo. Deus escolheu um povo que não tinha razão alguma para ser eleito, não tinha mérito algum, era nômade, vivia em meio à idolatria, e Deus separa alguém. Deus separa os descendentes de Sete, de Enos, de Enoque, os descendentes de Noé. Dos descendentes de Noé, ele separa Sem. Dos semitas, nós temos Heber, o pai dos hebreus. Dentre os hebreus, ele separa Abraão, para de Abraão trazer à tona um povo exclusivo, Israel. E esse Israel seria a luz para as outras nações, modelo de vida para outras nações. Então, o que acontece aqui? Quais são as manifestações do amor de Deus? As expressões do amor de Deus, as manifestações do amor de Deus em relação ao seu povo. Ele elegeu, tá aqui a eleição. Deus elegeu o seu povo. Esse povo que ele elegeu, ele fez promessas. E ele fez promessas não somente associadas à vida aqui na terra, mas à salvação, à redenção, ao perdão, à libertação. E ele é fiel para cumprir. Então, são expressões do amor de Deus. Deus escolhe, sem mérito algum, incondicionalmente. Deus promete bênçãos para esse povo. Para quem tem a fé desse povo, ele salva esse povo, redime esse povo, não esse povo pagando, mas ele mesmo pagando, e aqueles que nele creem recebem o benefício dessa salvação e também a sua fidelidade. Então, e aí o segundo tópico vai encerrar. No entanto, a maior expressão do amor de Deus aconteceu quando ele entregou seu único filho para morrer na cruz, a fim de nos conceder a vida eterna. Então, só esse segundo tópico do segundo ponto já dá um esboço de sermão. Deus elege, ao povo que elege ele promete, ao que promete ele salva, e aos que salvam ele exerce a sua fidelidade pelos séculos dos séculos. O terceiro ponto da nossa lição vai falar das características da característica de Deus. Deus é amor. Então, como é esse amor? Como é que nós podemos definir, delimitar, ou destrinchar esse amor? Primeiro, tópico do terceiro ponto, ele é insondável, ou seja, não importa nosso grau de espiritualidade ou intelectualidade, nós jamais compreenderemos a medida total do amor de Deus. Nós jamais vamos compreender o amor de Deus em sua totalidade, ou seja, a ideia de sondar é ver por uma sonda. Hoje, o salmista, quando escreveu o Salmo 139, não existia os exames intrauterinos ou intracorpos como tem hoje, através de uma sonda, goela abaixo, para conhecer o que há por dentro, para ver aquilo que ninguém pode ver. Então, quando nós dizemos que o amor de Deus é insondável, nós jamais vamos compreender em sua totalidade, em sua plenitude, como de fato é esse amor de Deus, embora nós sejamos alvos da maior expressão do amor de Deus, isso ainda não é a totalidade do seu amor. Tá bom? Então, o amor de Deus é grande, é imenso, mas nunca que nós vamos conhecer em sua totalidade esse amor. Por isso ele é insondável. Além de insondável, ele é imutável. Deus não deixa de nos amar. O amor de Deus não sofre nenhuma mudança, nenhuma alteração. Ele me ama hoje, amanhã ele não está muito legal comigo. Não, o amor de Deus é imutável. E por que o amor de Deus é imutável? Porque ele, o próprio Deus,
é imutável. E a parte melhor é que, por mais que eu não conheça em sua totalidade o amor, por mais que eu desfrute da imutabilidade desse amor, se ele é imutável, ele é incondicional. Ou seja, Deus não impõe condições para eu ser amado. Embora depois que eu receba esse amor, seja regenerado pelo Espírito Santo, Deus faz exigências, obediência, fé, santificação, prudência, vigilância, temperança. Então não há exigências para a salvação. A salvação é dele, é ele quem amou, ele quem proveu, ele quem morreu, ele quem aplica por meio do seu Santo Espírito. Nós recebemos de graça, mas ao receber, aí sim nós temos deveres, como obedecer, ser fiel, ser vigilante, perseverar até o fim. Mas é incondicional no sentido de não ter condições para que eu seja amado por Deus e seja objeto do seu amor. A nossa lição tem um quarto ponto, e o quarto ponto vai falar do amor de Deus na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui também é um esboço para um sermão, caso você pregue nesse domingo ou em algum culto na sua congregação. Por exemplo, o Pai. O Pai é amor em essência, claro. Ele é amor, Deus é amor, então ele é amor em essência, ou seja, a essência desse amor é tão elevada que não pode ser definida, não pode ser sondada. Haja vista que significa muito mais do que explica a etimologia do vocábulo grego ágape. Tal conceito implica abençoar inimigos e receber em troca repulsa, desprezo, e mesmo assim continuar amando-os. Então essa é a ideia da essência do amor. Deus é rejeitado, é odiado por muitos. Eu gosto muito do livro do Philip Yancey, com um clínico geral que escreveram um livro Criados à Imagem e Semelhança de Deus. E ele trabalha a ideia do homicídio, né? Quando Deus proíbe um homem matar outro homem, derramar o sangue de outro homem. E eles dizem o seguinte, que o homem que tem coragem de tirar a vida do próprio semelhante, ele teria a capacidade de fazer a mesma coisa com Deus, caso tivesse a oportunidade. Isso é verdade. Se o ser humano pudesse matar Deus para não ser cobrado, ele faria isso. Então, amar para Deus implica em receber repulsa, ódio em troca e ainda assim continuar amando. Por quê? Porque Deus é amor em essência. Só que o fato de Deus amar não lhe impossibilita de exercer o seu juízo. Ele é amor, ele é justo também. O fato dele ser justo, ele deve aplicar a justiça. Mandar para o inferno quem tem que ir, mandar para o lago de fogo quem tem que mandar. Ele ama, mas não foi um amor correspondido. Vai fazer o quê? Apartai-vos de mim. Mas há um conceito pós-moderno, né, de amor. Se Deus amasse, ele tolerava, salvava todo mundo. Não, aí já não é um amor saudável, né? Não é um amor saudável. Então, Deus é amor por excelência, em essência. O Filho é o amor encarnado. Deus amou, prova. O Filho dele se fez carne. Jesus veio a esse mundo em forma humana. E ele veio em forma humana para quê? Certamente você já ouviu a expressão Deus não morre ou Deus não pode morrer. Verdade. E é por isso que ele se faz homem, sem deixar de ser Deus, porque como homem ele pode morrer e como Deus ele ressuscita para nunca mais voltar à sepultura. Deu para entender? Deus não morre. Então ele se faz homem, sem deixar de ser Deus, porque como homem ele pode morrer e sendo Deus ele pode ressuscitar para nunca mais voltar à sepultura. Ele não deixou de ser Deus. E mesmo assim ele se fez carne, porque como carne ele pôde morrer. O Novo Testamento vai dizer que Deus estava em Cristo, crucificando consigo o mundo. Então, até certo ponto, não é herético dizer que Deus morreu na cruz, porque ele não deixou de ser Deus, mas morreu como homem, ele se fez carne. Mas não entra em detalhes nessa particularidade da divindade e humanidade de Jesus, porque isso é assunto para se estudar em outra lição e é um assunto complicado de se entender. Para mim, talvez seja mais fácil, mas para alguns alunos talvez seja bem complicado explicar isso daqui. Então, o Filho é o amor encarnado e o Espírito foi o amor derramado. Deus amou, Jesus veio, voltou para o céu e enviou o seu Santo Espírito. Depois da subida de Jesus ao céu, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o que vai dizer
Romanos 5:5. Você viu a riqueza disso aqui? Deus é amor em essência. O Filho é o amor encarnado e o Espírito é o amor derramado. É uma verdade teológica muito grande que deve ser trazida para os alunos discutirem em sala de aula. Querido professor, para nós finalizarmos, a sua lição tem um quadro intitulado Conheça seus alunos. Eu já orientei você a questioná-los sobre o seu conceito de amor, sua percepção de amor. É bom. Perguntas e respostas vai lhe ajudar a conhecer os seus alunos. Então, é necessário que você desenvolva exercícios, atividades. Não desperdice a oportunidade de ouvir os seus alunos, por mais tolas que sejam. Você não está na sala de aula para falar sozinho. Você está na sala de aula para mediar o conteúdo com seus alunos. Permita-lhes. Eu sei que tem aqueles que falam demais. Mantenha o controle, mas não deixe de ouvir os seus alunos. É ouvindo os seus alunos que você vai conhecê-los, saber quem são os polêmicos, os tímidos, os ousados, o que tem segurança, aquele que quer, de certa forma, aprender e aquele que não está nem aí. E você não vai conhecer seus alunos sem realizar determinadas atividades. Esse ponto da lição, conheça seus alunos, o segundo parágrafo vai dizer: a adolescência é um período de transição biopsicossocial do ser humano, enquanto que a fase jovem, a consolidação dessa transformação. Então, esse processo de adolescência é muito importante, você precisa explorar isso de forma saudável, tá bom? E a nossa conclusão: somente quando observamos o que Deus faz pelo mundo, a vida, a morte de Jesus, a presença do Espírito Santo na igreja, é que entendemos o verdadeiro sentido de amor. O mundo tenta corromper o significado do amor, enganando os homens. Jesus orou: Pai, o mundo não te conheceu, mas estes conheceram que tu me enviastes a mim. Querido ouvinte, querido aluno, o amor está intrinsecamente ligado ao que Deus é. E a prática do amor é resultado da vida que nós vivemos com Deus. Eu sei, há pontos na vida que são amargos. Alguém que te magoou, que te traiu, que te feriu, que te negligenciou. É natural, não é normal, é natural que haja esse sentimento em você. Por mais que você não deva manter amor, a proximidade, porque foi uma pessoa que te magoou, você pode não odiar. Amar não significa estar lá ao pé, conviver, sorrir como se nada tivesse acontecido. Basta você não odiar. Basta você não desprezar. Basta você não desejar o mal, embora tenha que manter distância por uma questão de prudência. Você não vai poder, por exemplo, futuramente manter relacionamento com seu ex-namorado, sua futura ex-namorada. Isso pode comprometer teu novo relacionamento. Deus te ajude que você não tenha ex na vida, mas se tiver, você precisa manter um limite. Então não quero que você entenda que amar o próximo é amar sob qualquer circunstância. Quem te magoou, te feriu. Existem pessoas que deixam a vida levar, mas existem outros que não. Têm emoções diferentes, são mais resguardados. Alguns são mais ariscos, mais ácidos. Então, sem ter que agir como se nada acontecesse, você pode ter uma atitude cristã de não odiar, de não menosprezar, tá bom? E o Espírito Santo te ajuda nessa jornada de viver a prática do amor. Querido, eu fico por aqui. Agradeço a Deus por tua audiência. Curta esse canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e não deixe de estar conosco todas as semanas. Deus abençoe tua vida. Até a nossa próxima aula, lição de número 2, se Deus assim nos permitir.